Prontinho, foi. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto da Igreja do Nazareno Praça Bandeira. Hoje o pastor não pôde estar conosco trazendo a palavra, dirigindo esse culto, e ele pediu para eu pregar a palavra. Eu vou dirigir o culto hoje. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 17. É uma oração que Davi fez. Salmos capítulo 17. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhas as tuas beneficências. Tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Nem sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se opõe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba. Livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e este dão aos seus sobejos as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua sentença que quando acordar. Amém. Que eu gosto bastante desses salmos, que ele fala da questão de Davi sempre esperar em Deus, perguntar em Deus a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Muitas das vezes, quando alguém nos magoa, alguém nos entristece, às vezes nós queremos tomar certas atitudes que não cabe a gente tomar. Aqui Davi, a gente aprende que Davi faz totalmente ao contrário a isso. Davi sempre fala com Deus, bota essas pessoas ruins, os inimigos dele nas mãos de Deus, sempre perguntando a Deus, falando para Deus para entrar nessa situação. E aqui vai dizer que Davi, ele sempre invocava o nome do Senhor, como diz no versículo 6, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Ou seja, no momento de adversidade, Davi ele sempre procurava falar com Deus sobre as suas dificuldades. Davi, nós sabemos que ele foi um excelente rei de Israel. Por mais que ele cometeu algumas falhas, mas ele foi um rei que sempre procurou ouvir a vontade de Deus. E às vezes que ele não perguntava a Deus aquilo que ele deveria perguntar, as coisas não ocorriam da forma que ele achava melhor. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós não queremos perguntar a Deus sobre as áreas de nossas vidas, o que nós devemos fazer. E
esse é a minha palavra introdutória que eu gostaria de deixar para os irmãos, para nós sempre perguntarmos a Deus o que nós devemos fazer em todas as áreas de nossas vidas. Amém? E agora a Rita vai orar para a gente começar o nosso culto. Vou entrar com a palavra. E Rita, pode orar? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te engrandecemos. Ó Deus, mais uma vez consagramos a nossa vida a Ti. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Pai. E, ó Deus, nesta manhã, Pai, consagramos esse culto ao Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, encher os nossos corações da Tua presença, Pai. Inunda, Senhor, esse culto com a Tua presença. Abençoa a vida do Davi, conforme ele leu, Senhor, nesse salmo, Pai. Que nós venhamos buscar a nossa proteção, a nossa segurança no Senhor. Abençoa, Senhor, esse período, Pai, em que estaremos, ó Pai, ó Deus, aqui juntos, Senhor. Ó Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Usa a vida do Davi, Senhor. Abençoa aqueles que já entraram, Senhor. Ó Deus, e aqueles que ainda vão entrar, Pai. Ó Deus, os membros da nossa igreja, Pai, que estão lá naquele congresso, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar poderosamente através da vida do pastor Rafael e aqui também, Senhor, através da vida do Davi, Pai. Sê conosco, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, toma esse dia nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, vem, Senhor, e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua ministração, Senhor. Ó Deus, sê conosco, Pai. Precisamos de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Agora vamos entrar na palavra. Já demos a palavra introdutória, a Rita já orou. Hoje nós vamos falar sobre a nossa entrega, a respeito das áreas de nossas vidas que precisam ser entregues para Jesus. O nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Iremos ler do versículo 23 ao 27. Jesus apazigua a tempestade. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, te agradeço pela leitura da Tua palavra. Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir. E que cada palavra aqui entoada, falada, seja como uma semente, Pai, que entre nos nossos corações e que nossos corações sejam como a terra fértil, que no momento certo, Pai, essa semente sendo plantada, ela dê frutos, Senhor, no tempo determinado por Ti. Muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de começarmos, existem áreas de nossas vidas que todo mundo tem alguma dificuldade. Nós temos dificuldade porque nós somos seres humanos. E, às vezes, tem certas áreas de nossas vidas que elas ainda não foram entregues para Jesus. E, muitas das vezes, acontece algo que nós não conseguimos explicar, ter explicações, até porque nós não sabemos de tudo.
aqui, logo no começo, vai dizer que os discípulos eles estavam seguindo a Jesus, eles receberam uma ordem para entrar no barco e logo depois eles seguiram a Jesus, ou seja, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, eles estavam seguindo Jesus. Mas logo depois que eles entraram no barco, aqui vai dizer que houve uma grande tempestade. Aqui o barco ele simboliza a nossa vida. E nós sabemos que os discípulos que estavam com Jesus, a maioria deles, se não todos, eram pescadores. Então, naquela área da vida deles, eles tinham uma segurança, porque eles conheciam do trabalho que eles estavam fazendo. Eles entraram no barco e foram para o mar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. O barco era como se fosse a casa deles. Eles tinham total segurança daquilo que eles estavam fazendo. Eles falaram, Jesus, aqui tu não precisa controlar não, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Nós somos pescadores há muito tempo. Isso acontece nas nossas vidas. Tem áreas de nossas vidas que pensamos que sabemos pelo nosso próprio esforço, mas quando vai acontecendo coisas que nós não conseguimos explicar, nós sabemos que nós temos que entender, na verdade, que temos que entregar ela para Jesus. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Eles receberam uma ordem de Jesus. Eles foram para o barco. Eles entraram no mar, mas só que veio uma tempestade. E agora, eles não tinham controle sobre a tempestade. Foi aí que eles entenderam que só Jesus poderia fazer isso. Acordaram Jesus e Jesus repreendeu aquela tempestade. Ou seja, muitas das vezes isso irá acontecer na nossa vida. Nós temos que entender que Jesus ele tem que controlar todas as áreas de nossas vidas, seja ela financeira, da saúde, do trabalho, conjugal, todas as áreas de nossas vidas. E graças a Deus eu tenho aprendido na área financeira, a Rita tem me ajudado bastante nessa área. Hoje eu entendo pela área financeira que não é só a questão dos 10% do dízimo, mas também envolve também os 90% que a gente estão sobre nossos cuidados. E nós somos, na verdade, um mordomo, nada pertence a gente. Nós somos apenas um mordomo. E Jesus ele tem dado coisas para a gente, para nós cuidarmos. E cuidarmos não do nosso jeito, mas do jeito de Jesus, do jeito que Ele quer como que Ele quer que queira ser cuidado. E Marcos, capítulo 9, Marcos 9, versículo 17. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Não, desculpa, Marcos 10, capítulo 17. Versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10, 17 ao 22. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens
e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos ler só até aqui. Ou seja, aqui ele não entregou essa área para Jesus. Ele tinha muitas posses. Aqui vai dizer que ele tinha muitas propriedades. Ele era uma pessoa muito rica. Naquele tempo, nós sabemos que para uma pessoa ela ser rica, ela deveria ter muitas posses, gados, propriedades. E esse homem era muito rico. Mas só que Jesus deu uma palavra para ele, falou: vende tudo, vem e me segue. Mas só que ele não conseguiu entregar essa área para Jesus. Por quê? Eu entendo que a Bíblia também vai dizer que quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Todas as coisas que eu falo, o nosso vestir, o nosso comer, o necessário. E esse jovem, ele quando viu essa palavra de Jesus, ele não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender essa palavra e não entregou essa área da vida dele para Jesus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamão, ou seja, ao dinheiro. E esse jovem, ele deixou de seguir a Jesus por causa das suas posses. Ou seja, ele não entregou a área financeira para Cristo, para Jesus cuidar. Porque por mais que ele desse tudo que ele tinha para os pobres, Jesus não ia deixar ele passar fome. Jesus não ia deixar ele sem se vestir. Jesus nada iria faltar das necessidades para ele. Nada disso iria faltar, mas só que ele não conseguiu entender. E hoje, infelizmente, como que eu posso dizer? O que disputa o coração do homem com Deus é o dinheiro. Tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro é um Deus para a pessoa. A pessoa fica miserável, a pessoa não consegue ajudar o próximo, porque quanto mais ela tem, mais ela vai querer. A pessoa não consegue olhar para os lados, porque aquilo ali já se tornou um Deus para ela, e ela pensa que se ela perder aquilo, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque o dinheiro ele pode comprar diversas coisas. O dinheiro ele pode comprar a tranquilidade no sentido físico, pode pagar um tratamento, mas só que quem pode nos dar a paz é Jesus. Jesus Cristo, ele pode nos dar a paz. E aqui esse jovem, ele fez totalmente ao contrário do que Jesus falou. Ao invés de ele seguir a Jesus, ele seguiu ao dinheiro. Ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele sabia que ele só iria herdar a vida eterna se ele seguisse a Jesus. Ele seguisse a Deus, mas só que ele não queria. Ele queria ficar com as suas posses, suas propriedades. Ou seja, a Bíblia vai dizer que tudo isso irá passar. Tudo isso vai acabar um dia. A Bíblia também vai dizer que Jesus entrou numa casa onde estava Marta e Maria, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, e Maria, ela andando para lá e para cá, procurando servir bem do melhor para Jesus. E a irmã dela ficou chateada com ela e falou para Jesus, ela está aí sentada e eu estou para lá e para cá. E Jesus fala para ela: eu não posso tirar isso dela, pois ela escolheu a melhor parte. O que nós temos escolhido? Qual é a melhor parte que nós temos escolhido para a gente?
Será que é Deus? Será que é a presença de Deus em nossas vidas? Será que é entregar todas as áreas de nossas vidas para Jesus? Existiu no tempo dos cruzados, durante o século XII, os cruzados eles contratavam os mercenários que lutavam por eles. Por ser uma guerra religiosa, os mercenários eram batizados antes de lutar. Antes de serem batizados, eles seguravam suas espadas e as mantinham fora da água, simbolizando que Jesus Cristo não estava no controle de suas armas. Eles assim declaravam a liberdade de suas armas, declaravam a liberdade de usar as suas armas da maneira que quisessem. É interessante esse relato. Eu aprendi isso aqui no CRAU, estudo do CRAU, e é interessante porque isso às vezes acontece na nossa vida. Muitas das vezes, nós até aceitamos a Jesus, nós até obedecemos a Jesus em um determinado momento, como diz lá na passagem de Jesus apazigua a tempestade, que eles ouviram obedecer a Jesus. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, da palavra de Jesus. Todas as vezes isso acontece, a gente até aceitou Jesus, a gente até reconhece que Jesus é o Salvador, que botando as coisas na mão dele, as coisas ficam boas, se resolvem. Mas mesmo nós sabemos disso, nós fazemos igual esse relato. Nós, quando somos batizados, nós botamos a espada, tiramos a espada da água, declarando que nessa área nós não queremos deixar Deus dominar, Jesus dominar sobre ela. Todas as vezes isso acontece. Todas as vezes Deus está querendo nos ajudar nessa área. Todas as vezes Deus está querendo nos alertar do perigo que nós estamos correndo, de não deixarmos essa área de nossas vidas na mão de Cristo. E fazendo assim, as coisas elas não caminham como tem que caminhar. E aqui esse jovem, ele sai da presença de Jesus, e infelizmente, eu não sei qual é o final desse jovem, mas Jesus, logo abaixo, no versículo 23, vai dizer que é muito difícil um rico, que tem muitas propriedades, a palavra, entrar no reino de Deus. Jesus fala. Por quê? Porque isso se tornou um Deus para ele. Jesus não é mais Deus para ele. Deus não é mais Deus para ele. O que é Deus para ele é a riqueza. Amém? E essa é a primeira área que nós devemos entregar. Eu botei 3 áreas. A primeira é a área financeira. No Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 29, vai falar sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 29, e diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Iremos só ler até aqui só. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ou seja, aqui essa mulher, ela havia já tentado diversas as maneiras ser curada desse fluxo de sangue. Ela tinha ido no médico, ela gastou suas posses, tudo que ela havia. E ao invés desses médicos procurarem solucionar esse problema, aqui vai dizer que ela estava indo de mal a pior. E não estou falando aqui que nós não devemos procurar o médico quando nós estamos doentes. Nós temos que procurar, foi o que essa mulher fez. Ela procurou o médico não conseguiu resolver essa situação. E uma coisa interessante que vai dizer no versículo 27, que ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, aquilo que nós estamos ouvindo pode determinar a cura, a nossa cura. Jesus aqui, ele estava passando e essa mulher ouviu Jesus falar, ouviu falar de Jesus. Muitas das vezes nós queremos ser curados, mas nós ouvimos coisas que não irão nos curar. A Bíblia diz que nós devemos ouvir coisas que nos edificam. Colossenses 3 vai falar sobre um novo nascimento, assim como João também, capítulo 3. Colossenses vai falar que nós devemos buscar as coisas do alto. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas que são do alto. Ou seja, essa mulher, a primeira coisa que ela fez, ela viu que não estava conseguindo resolver a situação dela. Ela ouviu falar de Jesus, ou seja, ela estava passando, creio que ela estava passando em algum local e ela ouviu falar dos milagres que Jesus fez. E para a gente ser curado, nós temos que ouvir falar de Jesus, ouvir sobre a palavra, ver pregações, fazer com que essa situação não venha como essa tempestade e nos afunde cada vez mais, porque isso acontece quando estamos passando por uma situação complicada. Nós, todas as vezes, queremos fazer dessa situação algo muito mais do que Deus pode solucionar ela. Foi assim com a guerra lá dos israelitas com os filisteus, quando eles estavam com medo do gigante Golias, e Davi, pequenino, foi e enfrentou aquele gigante. Ou seja, ele não se importou com a estatura daquele problema, mas ele entendeu que maior é o Deus que estava com ele, maior era o Deus de Israel do que aquele gigante. Porque muitas das vezes nós vemos a situação, porque nós somos seres que nós vemos, nós tocamos e passamos por certas situações que a gente vê o problema e pensamos, pô, não tem mais jeito. Mas para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem a solução. Deus tem a solução para tudo. Não importa qual é o tamanho do problema, nós temos que entender que se nós estivermos alinhados com a palavra, entendermos que tem coisas que acontecem que é a propósito de Deus realmente, mas nós temos que entender que temos que ter fé que Deus irá nos ajudar nessa situação. E essa mulher, ela estava ouvindo sobre Jesus. Ela poderia ouvir sobre muitas outras coisas, outros médicos melhores daqueles que ela passou. Ela poderia ouvir tudo isso, mas só que ela ouviu falar de Jesus. Isso que nós precisamos fazer quando estamos passando pelo momento complicado. Aqui foi um momento dela complicado que ela passou na saúde dela. Mas existem várias áreas de nossas vidas, quando estamos passando momentos complicados, nós temos que ouvir falar sobre Jesus.
que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui ela, ouvindo a palavra, ouvindo falar de Jesus, ela enfrentou uma grande multidão e tocou em Jesus. Ou seja, quando nós ouvimos falar de Jesus, é normal que as barreiras aconteçam, tenham barreiras na nossa frente para que nós não possamos tocar nele, para sermos curados. Isso é normal. Mas essa mulher, ela foi por entre a multidão, ela passou por entre a multidão. Ela não queria saber daqueles problemas, aquela multidão que estava toda lá. Ela só tinha um objetivo. O objetivo dela era tocar na veste de Jesus, porque ela tinha com ela que se ela tocasse em Jesus, ela sararia. Ou seja, ela já estava com o objetivo na mente dela de entregar essa área para Jesus, a área da saúde dela para Jesus. Ela entregou essa área para Jesus, tocou em Jesus e sem nenhuma palavra de Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 29 que a fonte do seu sangue, ela secou e ela sentiu o corpo dela já estar curado daquele mal. Ou seja, mesmo antes de Jesus falar alguma coisa, apenas ela tocou lá em Jesus, ela foi curada. Aí Jesus, no versículo 31, vai dizer assim, ó, e disse-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, e disse, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse, toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, a mulher ali, ela entendeu o propósito. Ela ouviu a palavra de Jesus, ela botou no seu coração o propósito de tocá-lo, entregou essa área para Jesus e, com fé, ela entendeu que, ao aproximar-se de Jesus, tocar em Jesus, ela seria curada. E ela foi curada, foi sarada. Muitas das vezes isso acontece, nós damos voltas e voltas e voltas, mas só que Deus e Jesus está falando, só chegue só para perto de mim e deixa que eu resolvo toda essa situação. Foi assim no deserto, quando o povo pecou contra o Senhor, pela murmuração. O povo ficou andando, dando voltas no deserto durante 40 anos, até encontrar a terra prometida. Porque eles não estavam, não conseguiram glorificar o nome do Senhor. Eles não conseguiram entregar todas as áreas de sua vida, de suas vidas, para Deus. Eles só queriam algo que beneficiasse a eles. Eles só queriam só aquilo que eles achavam melhor para eles. Eles não queriam saber o que Deus tinha feito no Egito, que Deus tinha tirado eles do Egito, não. Eles apenas queriam algo para eles. Ou seja, eles não entregaram as suas vidas realmente para Deus. E muitos deles foram engolidos pela terra, outros mortos por serpentes. E durante 40 anos o povo ficou rodeando no deserto. Apenas 2 entraram na terra prometida, foram Josué e Caleb. E Deus está falando conosco, entrega todas as áreas. E essa área foi a área da saúde dessa mulher. Essa mulher, ela conseguiu. Ela teve fé, ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé, atitude para ir lá e tocar em Jesus, fazer com que Jesus,
ao tocar em Jesus, ela fosse sarada. Ou seja, ela, com o objetivo, ela conseguiu êxito naquilo que ela estava querendo alcançar. Foi ser curada. E durante muito tempo, até dizer 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. E apenas com algumas caminhadas ela conseguiu ser curada. Alguns metros, alguns minutos, creio eu, ela conseguiu ser curada. Muitas das vezes isso acontece. Nós queremos dar voltas, 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 mas só que Jesus pede só para a gente ir por onde que Ele quer que nós vamos. Amém? E no Lucas capítulo 5, iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. E primeiro nós falamos sobre a área financeira que nós devemos entregar a Jesus. O segundo nós falamos sobre a área da saúde, que nós devemos entregar a Jesus. E agora nós vamos falar sobre a área do trabalho, que nós devemos entregar a Jesus. Lucas capítulo 5, iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Amém. E essa passagem, Jesus, ele estava em um determinado local e ele estava sendo apertado pela multidão para ouvir a palavra. Ele estava lá junto do lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos. E Pedro estava num desses barcos. E ele entrou no barco de Pedro e pediu para ele afastar um pouco. E ali Jesus falando sobre a palavra, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E aconteceu que quando ele acabou de falar para a multidão, ele fala para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nós não conseguimos pegar nada. Mas como o Senhor está falando, nós iremos lançar a rede. E eles ouviram a palavra e lançaram a rede. E aí eles conseguiram pescar muitos peixes. E isso acontece em nossas vidas. Às vezes nós fazemos, como nós somos pessoas que temos nossas profissões, então nós sabemos o que nós estamos fazendo na nossa profissão. Nós temos que saber fazer. Nós temos que saber fazer aquilo que nós, da nossa área, somos profissionais da nossa área. Eu, como confeiteiro, eu vou saber fazer o bolo. E aqui, Pedro, ele sabia o que ele estava fazendo. Muitos anos como pescador, ele a noite toda trabalhou, lançou a rede no mar a noite toda, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. E aqui Jesus ele fala para Pedro: Pedro, desperte um pouco o barco e joga a rede. Aí Pedro falou: pô, Senhor, eu já trabalhei a noite toda, mas não consegui pescar nada.
mas como é o Senhor que está falando, então eu irei fazer isso que o Senhor está falando. E Pedro, ele jogou a rede, conseguiu pescar aqueles peixes, muitos peixes. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus. Primeira coisa que aconteceu aqui, se a gente contextualizar. Eles primeiros ouviram a palavra. Jesus, ele primeiro entra no barco de Pedro, ou seja, no ambiente de trabalho de Pedro. O barco era o ambiente de trabalho dele. Ele entra no ambiente de trabalho de Pedro, começa a falar sobre a palavra, e logo depois, quando acaba, ele já se importa, ele já sabia, Jesus é Deus, ele já sabia que Pedro não tinha pego, mas ele perguntou a Pedro, Pedro, despede e joga a rede. Aí Pedro não entendeu no primeiro momento essa pergunta de Jesus, essa afirmação de Jesus, essa indagação de Jesus, mas ele fala, poxa, não consegui pegar nada, mas vou lançar a rede. Ou seja, primeiro eles ouviram a palavra de Deus. Primeiro eles fizeram tudo aquilo que a palavra manda. Eles ouviram a palavra de Deus. E logo depois eles foram trabalhar, entregaram essa área do trabalho na mão de Jesus. Porque eles já tinham trabalhado a madrugada toda, eles já estavam cansados. Muitas das vezes isso acontece também em nossas vidas, nós trabalhamos muito, nos cansamos e parece que a coisa não está funcionando, Mas quando entregamos essas áreas nas mãos de Jesus, com apenas um ato, a coisa pode mudar. Aqui vai dizer que, logo mais embaixo do texto, vai dizer que teve que ir outros barcos ajudarem a Pedro. Ou seja, quando entregamos as áreas de nossas vidas para Jesus, até outras pessoas também irão ser abençoadas. As pessoas que estão ao nosso redor também irão ser alcançadas. Porque não é só algo que Deus está nos abençoando. Não se trata só da gente. Se trata também das outras pessoas que estão ao nosso redor, que estão vendo tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha que nos cerca. Pessoas falam muito quando fala em nuvem de testemunho, fala em relação ao bom testemunho também, mas também fala em relação aquilo que Deus tem nos dado e as pessoas têm visto e também são abençoadas. As pessoas também irão ser abençoadas. Hoje, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nós podemos também abençoar outras pessoas. Foi assim que aconteceu na multiplicação dos peixes, que eu falo que é a divisão dos peixes, na verdade. Porque para ver a multiplicação tem que dividir. Dividir no sentido de compartilhamento. Quando a gente fala dividir, a gente pensa que é divisão, cada um vai para um lado. Não. Divisão, compartilhamento. Foi assim que aconteceu. Jesus pegou os pães e os peixes, orou. As pessoas têm filmes que a gente vê Jesus orando, levantando o cesto com a quantidade de peixe. Aí, quando Jesus desce o cesto, tem aquela quantidade de peixe gigantesca. Mas não aconteceu assim. Jesus, ele levanta, ora a Deus e começa a repartir, cada um pedaço para um, dá um pedaço para outro, vai repartindo aquele que ele tinha nas mãos dele. Isso acontece. E é interessante que quando Jesus ele vai repartindo, primeiro ele dá aos discípulos. E aí os discípulos dão para a multidão que era organizada de 50 em 50 pessoas. Grupos de 50 em 50. Ou seja, Jesus pegava, dava para os discípulos repartiam com aquelas pessoas e aquelas pessoas repartiram com outras pessoas. Esse também é o conceito do plano do mestre.
ou seja, no sentido de células. E aqui Jesus ele vai e fala: não é só vocês que vão ser abençoados. Ou seja, outras pessoas também fizeram parte desse milagre. Eles foram alcançados por esse milagre. Eu imagino que também esses outros barcos que ajudaram a Pedro também estavam desesperados, porque não tinha pescado nada. A Bíblia não fala em relação a esses outros barcos, fazendo uma conjectura. E aí, quando Simão chama esses outros barcos, porque o barco de Simão ele estava indo a pique, Jesus ele olha para os discípulos e Pedro ele entendeu aí que quem era Jesus. Pedro ele entendeu que deveria entregar tudo para Jesus. E prova disso foi quando Jesus ele antes dele ser entregue, ele fala para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes, porque tinha áreas da vida de Pedro que Pedro ainda não tinha entregue. E só depois, quando Jesus ele ressuscitou, Pedro entendeu que deveria entregar tudo a Cristo. Quando Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro se ele o ama. Aí Pedro, a última vez, fala: tu sabes. Né? Ou seja, Pedro ele entendeu que deveria entregar tudo para Cristo. Pedro entendeu que ele deveria fazer com que Jesus se tornasse o Senhor integral de sua vida. E muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós temos o nosso papel, Deus tem o dele. Igual essa mulher. Essa mulher, ela tentou de qualquer forma, todas as maneiras, resolver o seu problema de saúde. Quando ela não viu que não estava conseguindo, ela recorreu a Jesus. Ela entregou essa área para Jesus. Jesus ali sarou essa área da saúde dela. E aqui Pedro ele entendeu pela fé que ele deveria entregar essa área para Jesus. E devemos entregar nossa área por completo a Cristo. Devemos deixar Ele cuidar de todas as áreas de nossas vidas. Porque fazendo isso, todas as áreas de nossas vidas irá bem, seja ela financeira, seja a área da saúde, e seja o nosso trabalho. Também essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Obrigado, Rita, por ter ajudado. Gostaria que, agora a gente vai terminar. Pastor, só, irmã, o pastor ele teve ele foi para uma reunião de Congresso de solteiros. Congresso de solteiros. Obrigado, Rita. Congresso de solteiros. E ele não pôde estar pregando hoje. Aí ele pediu para mim trazer a palavra. E a Rita nos ajudou. Obrigado, Rita. Rita, pode só orar para encerrar? Amém. Lembrando também que semana que vem vai ser na Quinta da Boa Vista, né? Sim, semana que vem. Boa, Rita, obrigado por lembrar. Semana que vem, pessoal, o culto vai ser na Quinta da Boa Vista. Mas só vamos ficar só atentos ao tempo, porque esse tempo está um pouco estranho. Não sei se vai chover no dia, mas se não chover, vamos continuar com a programação na Quinta da Boa Vista. Mas se chover, nós iremos fazer o culto online. Amém? Agora a Rita vai orar. E eu vou dar a palavra final para encerrar. Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, pelo teu cuidado, pela vida do Davi, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa ficar guardada na tábua do nosso coração, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar em nós ao longo dessa semana. Abençoa, Senhor, aqueles que ouviram e aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, esta pregação através da gravação, Pai.
Muito obrigada, Senhor. Abençoa o Davi, Senhor Diógenes também que está online, Pai. Ó Deus, e todos os membros da nossa igreja, Pai. E abençoa também aqueles que estão lá naquele congresso. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado, os irmãos, por ter nos ajudado, a Rita, o Diógenes. E lembrando que amanhã nós temos nosso culto dos departamentos, segunda-feira, às 7 horas. Quinta-feira nós temos nosso estudo da palavra, às 8 horas da noite, 8 às 10. E domingo nós temos nosso encontro marcado, se tudo der certo, na Quinta da Boa Vista. Amém? Fiquem na paz, irmãos. E paz, Davi. excelente semana. Amém? Fiquem Excelente palavra. Um bom domingo. Fica com Deus. Um abraço na Cris. Valeu, Jorge. Valeu, Rita. Obrigadão, Rita.